Olá, tudo bem? Meu nome é Tassiana, eu sou professora de língua portuguesa e o assunto da nossa aula de hoje é elementos mórficos e estrutura de palavras. Antes de começar o conteúdo propriamente dito, é importante que a gente infira que as palavras se constituem não de maneira aleatória. Há sempre um porquê, há sempre um encaixe perfeito a ser feito diante de uma palavra. Da mesma forma acontece com aquele jogo infantil, tão importante no desenvolvimento, tão importante para a ludicidade de crianças, né? Como é que simples partes totalmente desconexas, aparentemente, podem, por exemplo, formar uma casa quando colocadas juntas, ou formar uma árvore? É mais ou menos esse o raciocínio que devemos ter com relação às palavras. Se nós segmentarmos cada unidade de sentido de uma palavra, a gente vai perceber a importância de cada pedacinho na constituição do todo, na constituição do significado maior dessa palavra. Portanto, essa segmentação a gente chama de morfema. O morfema é toda a unidade mínima de sentido presente dentro de uma palavra, ok? E agora nós vamos estudar também quais são esses morfemas. Temos o radical, que é um morfema de significado maior. Por exemplo, imaginemos palavras de um mesmo campo semântico. Menino, menina, menininho, menininha, meninice, meninada. A parte da palavra que se repete em todas essas mesmas palavras do campo semântico é menim. Nesse trechinho, em menim, está contido o significado maior da palavra, ser humano, criança. Se é um menino, ser humano, criança do sexo masculino. Se é uma menina, ser humano, criança do sexo feminino. Se é meninada, nós temos aí um grupo de ser humanos, crianças. Perceba, pessoal, quanto é importante um radical dentro de uma palavra. Da mesma forma que nós temos o radical, enquanto um elemento mórfico extremamente importante, temos as desinências. A palavra desinência, ela é sinônimo de marca. Quando nós falamos em marcas gramaticais, nós nos remetemos diretamente à palavra desinência. E o que são essas marcas gramaticais? Primeiramente, vamos estudar a desinência nominal, a desinência presente nos nomes da língua portuguesa. Lembrando que em português, quando a gente fala nome, nós nos referimos a substantivos, a adjetivos e a advérbios. As desinências nominais, geralmente elas marcam gênero, número e grau. Aqui eu faço um adendo de que há alguns gramáticos que não consideram a desinência de grau enquanto uma marca gramatical. Eles consideram essa desinência enquanto um afixo, que nós já vamos ver daqui a pouquinho. No caso da palavra menino, o que nós percebemos? Para encontrar o radical é necessário que a gente compile palavras de um mesmo campo semântico, palavras da mesma família. Menino, menininhas. Percebam que menim é o resultado que se repete nas duas palavras. Isso é o que eu chamo de radical. Logo em seguida, na palavra menino, eu tenho o o. O o, eu digo que é uma desinência de gênero masculino. Se tivesse escrito o a, seria uma desinência de gênero feminino. Da mesma forma, na palavra menininhas, eu tenho o menim, radical, que se repete em todas as palavras da mesma família, e tenho esse INH, que eu chamo aqui de desinência de grau diminutivo, é a marca do grau diminutivo. Me resta ainda o A, que é uma desinência de gênero feminino, e o S, que é uma marca de número plural. Temos também as desinências verbais. As marcas, as desinências verbais, elas se constituem em aspectos diferentes das desinências nominais. Elas marcam tempo, modo, número e pessoa. Percebam a construção desses verbos aqui que eu coloquei na lousa para vocês. Canto, cantas, cantávamos e cantavam. Todos esses verbos estão conjugados e são pertinentes ao infinitivo cantar. Aqui nós temos a marca que se repete em todas as construções. Essa marca é chamada de
radical. E é justamente nela que nós encontramos aí o significado maior da palavra. Então vamos analisar agora as desinências número-pessoais. O "o", no caso de canto, é uma marca da primeira pessoa do singular. Isso quer dizer que toda primeira pessoa do singular no tempo presente termina pela letra O. Da mesma forma, o S é uma marca veemente da segunda pessoa do singular. Não confundam, pessoal, com o S como desinência nominal, ok? A segunda pessoa do singular é singular, ao contrário da marca de plural do S na desinência nominal. Já na palavra cantávamos, nós temos o mos enquanto marca da primeira pessoa do plural. Encantavam, quem faz esse papel de marcação número pessoal é o M, marcando aí pra gente a terceira pessoa do plural. Percebam que não basta as marcas número pessoais. Nós temos outros tipos de marcas nos verbos. Aqui, pessoal, o vá. O vá é uma marca extremamente importante. Ele nos diz, na verdade, que esses verbos estão conjugados no pretérito imperfeito do indicativo, aquele passado durativo, aquele passado contínuo. Basta eu olhar para um verbo, eu enxergar a marca vá nele, isso já me basta para encaixar esse verbo enquanto um pretérito perfeito. Ah, Tassiana, mas tem esse azinho tão presente aqui nessas formas verbais. Esse A, pessoal, nós chamamos de vogal temática. A vogal temática num verbo, ela marca sempre a que conjugação o verbo pertence. Lembrando que nós temos aí 3 conjugações. Verbos terminados em ar, 3 grandes grupos de verbos, né? Os verbos terminados em ar, os verbos terminados em er e os verbos terminados em ir. Ah, mas e o por, Tassiana? Na verdade, pessoal, é um grupo muito diminuto de verbos terminados em or. É o verbo pôr, mais os seus derivados, repor, dispor. Então, não basta esse número de verbos apenas para criarmos aí uma quarta conjugação. E qual foi a solução dada para isso? Nós buscamos a origem latina dele e em latim escreve-se poer. Isso faz com que encaixemos o verbo pôr na segunda conjugação de verbos. Então, como eu disse, a vogal temática dos verbos, ela marca a conjugação, como é o caso de cantar. Se tivéssemos escrito beber aqui, o E seria a vogal temática. Partir, o I seria a vogal temática e assim por diante. Mas e no caso dos nomes? A vogal temática, ela constitui a vogal que acresce logo após o radical. Ok? No caso de escola. Vamos imaginar, pessoal, palavras da mesma família de escola. Escola, escolinha. Até onde nós temos a repetição? Até em escol. Ok? Escol seria então o meu radical, o morfema que carrega ali o significado maior da palavra. A vogal posterior seria a minha vogal temática. Percebam que esse A, ele não marca gênero feminino. Eu não tenho, por exemplo, um masculino escolo, ok? Então, nesse caso, eu tenho uma vogal temática. Nós temos aqui os afixos. Afixos são pedacinhos de palavras que geralmente nós acrescentamos ao radical. Os afixos, eles nunca vão marcar conteúdo gramatical. Sozinhos, os afixos não têm o mínimo de valor. Imaginem, se eu pergunto para vocês o significado de in em língua portuguesa, o significado de re em língua portuguesa. Porém, quando colocados junto ao radical, eles adquirem valor e, além de adquirir esse valor, eles acabam mudando o significado da palavra. Vamos imaginar essas duas palavras aqui, infeliz e felizmente. É claro para a gente onde se encontra o radical delas. Feliz é o radical, pois ele se repete nas palavras que são ali da mesma família. No caso de in, o trechinho que eu coloquei ao lado do meu radical, ele é um prefixo, percebam? Ele antecede o meu radical, ele é pré o meu radical. Aqui nós temos a palavra felizmente. O morfema acrescido aqui no caso, ele se encontra depois do meu radical. É por isso que nós chamamos esse morfema de sufixo, ok? No caso do infeliz, ele adquire uma conotação de negação. Infeliz é uma pessoa que não é feliz. No caso do mente, na palavra infelizmente, ele marca modo. Agora, para finalizar a nossa aula, vamos ao conteúdo da vogal e consoante de ligação.
Elas se encontram aqui exclusivamente para facilitar a pronúncia dessas palavras. Elas unem radicais, facilitando a dicção, facilitando a pronúncia das palavras às quais elas pertencem. Da mesma forma, na palavra chaleira, o L é responsável por essa ligação e responsável também pela fonética se tornar um pouco mais fluida na palavra. Resumindo então nossa aula de hoje, nós temos o seguinte conteúdo: elementos mórficos e estrutura de palavras. Vimos todos os morfemas que constituem a palavra e percebemos também a magia de compararmos a forma como as palavras se compõem, se estruturam, com um brinquedo tão lúdico, tão didático, que nos proporciona também uma viagem de imaginação. Agora, pessoal, para ajudar na fixação do conteúdo, podem bater uma foto do quadro, fiquem à vontade. Muito obrigada, até mais!